E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês deixam perguntas nos comentários, eu respondo nesse vídeo. Agora vocês deixam perguntas nos comentários desse vídeo para que eu responda no próximo, e assim a gente vai seguidamente até o fim dos tempos. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e claro, usar os comentários aí para deixar a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição, beleza? Começando com uma do Carlos Vinícius Silva Medeiros. Você acha que o Cruzeiro deve emprestar o Raniel? Carlos, obrigado pela pergunta. Nesse momento especificamente eu acho que não, tá? Eu entendo que o Raniel é uma boa opção de ataque para o Cruzeiro, o Fred hoje é titular de forma indiscutível, o Sassá também é opção, assim como o Raniel e o próprio Vinícius Popó. Por mais que essa proporção de 4 jogadores para uma função apenas seja complicada, né? Realmente é muito jogador para uma posição só, a gente tem que lembrar que o Popó segue jogando pelo Sub-20, então em tese, né, são 3 jogadores de fato que estão disputando uma posição. E entre Sassá, Raniel e Fred, é muito comum que pelo menos um deles não esteja disponível porque está com algum problema médico. Isso é uma coisa normal de acontecer na temporada, inclusive. O Fred já é um jogador de uma idade mais avançada e por mais que ele esteja jogando praticamente todos os jogos, em algum momento da temporada o mano vai ter que dar uma segurada e rodar um pouco mais o elenco. Se você deixa o Fred fora, você tem que ter pelo menos um cara jogando, né, que pode ser Raniel ou Sassá, e um como opção de banco. Então eu acho que não dá pra gente, nesse momento, abrir mão do Raniel, a menos que pintasse uma grande proposta, de preferência de fora do país, para uma venda em definitivo. Aí eu acho que dava para pensar no caso. Mas emprestar apenas assim para que ele ganhe mais minutos, por exemplo, eu acho que nesse momento não é uma boa ideia, porque ele é um jogador necessário para a nossa rotação de elenco atual. O Delay Assis pergunta: já existe alguma conversa ou oferta da diretoria para que o Fábio assuma algum cargo futuramente no Cruzeiro? Delay, obrigado pela pergunta. O Itair Machado já falou brevemente sobre isso em algum momento, né, de que o Cruzeiro tem vários jogadores aí que certamente vão continuar trabalhando no clube depois que pendurar as chuteiras. Ele falou do Fábio, falou do Léo, falou do Dedé e do Henrique. A grande questão é que o Fábio, até o momento, eu não vejo ele falando abertamente sobre o interesse em se aposentar. Até porque o Fábio tá jogando muito bem, tá atuando em alto nível, então eu acredito que ele não esteja na cabeça, assim, por mais que ele pense, né, pô, vou jogar mais 1, 2 anos, 3 anos, no máximo, aí se tudo der certo, eu acho que ele não está tratando nesse momento sobre aposentadoria. E se ele não está pensando agora em se aposentar dos gramados, ele também não está pensando objetivamente no cargo que vai assumir após terminar a sua carreira. Eu entendo que o que vai pesar realmente é o interesse do Fábio, porque se ele quiser continuar trabalhando no Cruzeiro, seja como um preparador de goleiro, seja para trabalhar na base, seja para ser um diretor de futebol, seja o que for que o Fábio quiser fazer, eu entendo que o Cruzeiro vai sim dar todo o respaldo e vai trabalhar junto com ele, né, para qualificá-lo inclusive para essa nova função, porque não é só porque o cara tem muita qualidade dentro de campo que significa que ele vai ser uma boa influência para passar isso para outros atletas, ou que ele vai ser um grande gestor, um grande técnico. A coisa não funciona só assim, o cara tem que se qualificar. No caso do Fábio especificamente, eu acho que sim, ele é um cara que tem um perfil de ser uma liderança positiva, pode ser um cara para ajudar muito aí os futuros jogadores do Cruzeiro, e eu acho que vai depender basicamente de quando ele vai parar, porque até o momento ele não se manifestou sobre isso, e também o que ele vai querer fazer, se ele vai querer aí tirar uns aninhos para ficar de férias, curtindo a família, para depois voltar ao futebol. Eu acho, inclusive, que depois de uma carreira tão longa como a do Fábio, ele deveria parar pelo menos um ano, sabe? Para ficar de boa, cuidar da vida dele. Depois, aí ele pode voltar ao meio do futebol. Eu, pelo menos, né, se fosse atleta há mais de 20 anos aí, quando eu parasse ali, que eu pendurasse as chuteiras, eu iria dar uma segurada na onda, cara. É muita viagem, muita loucura aí esse dia a dia de jogador, e é por isso, inclusive, que eles são tão bem remunerados, né? Porque meio que enquanto o cara é um jogador de futebol profissional, a vida dele é basicamente jogar futebol. O Vitor Manuel, acho que é esse o nome dele, mandou aqui: você acha possível o uruguaio ingrato voltar a jogar no Cruzeiro daqui a um tempo, mesmo após a palhaçada? Por exemplo, o Fred teve dificuldade de aceitação no início, mas agora o torcedor nem lembra mais que ele jogou no rival. Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que são situações muito diferentes, tá? A questão do Fred e a questão do Arrascaeta, por quê? O Fred nunca fez nada efetivamente sacaneando o Cruzeiro, né? O que o Fred fez? O Fred era um jogador que saiu lá do América, passou pelo Cruzeiro no início de carreira, foi embora para a Europa.
Quando voltou, dizem inclusive, né, que o Cruzeiro não quis pagar o mesmo que o Fluminense ofereceu, ele aceitou a melhor proposta e foi jogar no Fluminense. Ele tá errado? Claro que não, isso é uma escolha profissional. Daí, enquanto ele jogava no Fluminense, em diversos momentos falou-se do interesse do Cruzeiro no Fred voltar, a torcida tinha uma grande vontade que o Fred voltasse a jogar aqui, não aconteceu. E aí ele foi jogar no Atlético, né, o que foi uma coisa que para muita gente quebrou aquela coisa, o Fred não é cruzeirense, como que ele vai jogar no Atlético? Pois bem, pelo que eu me lembro, na época que o Fred deixou o Fluminense e foi jogar no Atlético, não havia proposta do Cruzeiro. Ele não tinha a opção de ir para o Atlético ou para o Cruzeiro. Ele tinha a opção de ir para o Atlético porque o Fluminense não estava aguentando mais pagar o salário dele, estava vivendo uma crise financeira e queria meio que se livrar dele, por mais que seja um ídolo. A situação meio que se repetiu no Atlético, né? O Atlético já não estava mais dando conta de pagar o salário do Fred, por mais que ele tenha feito uma grande temporada, se eu não me engano foram 30 gols e 10 assistências em 2017, que ao final do ano ele rescindiu com o Atlético e depois acabou assinando com o Cruzeiro. Então a resistência que teve por parte dos torcedores, eu acho que muitos deles foi simplesmente que se sentiram de certa forma traídos por ver um cara que sempre se disse cruzeirense jogando em um rival, mas as pessoas que têm essa certa mágoa, elas meio que não consideram essa questão profissional, não tinha outra opção pro Fred ir naquele momento. Ou vocês realmente acham razoável que um cara que ganha, sei lá, R$1 milhão por mês vai falar, não, eu vou jogar de graça no meu time do coração? Pelo amor de Deus, gente, isso não funciona não, é futebol, não é caridade. No caso do Arrascaeta, eu já acho que aí ele foi extremamente antiprofissional com o Cruzeiro. Ele fez uma sacanagem com a instituição, não se reapresentando daquela forma. Se ele quisesse sair, tivesse deixado bem claro pro Itair, pro presidente, eu não vou ficar aqui, mas eu vou iniciar a pré-temporada, eu vou fazer os treinamentos, eu tenho 88% de certeza que a torcida não teria, pelo Arrascaeta, a mágoa que tem hoje. Por quê? Ele teria feito um ciclo inteiro no Cruzeiro, que começou em 2015, terminou em 2018, ele teria feito 4 anos pelo Cruzeiro, em que, mesmo nos momentos ruins, ele tinha respeitado o clube e, inclusive, a própria história dele no clube. E o que o Arrascaeta fez foi a atitude de moleque, cara. Foi, assim, realmente uma babaquice que ele fez. Mas aí vem aquele negócio, daqui a 5 anos pode ser que ele volte pro Cruzeiro? Eu não duvido, tá? Eu não queria que ele voltasse, sinceramente. Acho que o Arrascaeta é um jogador que tem muita qualidade, ninguém vai negar isso, mas eu acho que essa sacanagem que ele fez aí, ele saiu meio queimado, sabe? Eu, nesse momento, pelo menos, acho que não seria uma boa ideia ele voltar pro Cruzeiro. Mas a gente sabe como que as coisas são no futebol, e eu não acho que, por exemplo, daqui a 5, 6 anos, as pessoas vão estar com essa coisa fresca na memória como a gente está agora. No fim das contas, eu acho que sim, é possível que ele volte a jogar no Cruzeiro daqui a uns anos. Não acho isso muito provável, mas gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, né, o que vocês pensam sobre isso. O Gabriel Eringer pergunta, caso a fórmula do campeonato estadual não mude para 2020, você acha que o Cruzeiro deve optar por usar um time alternativo como o Atlético Paranaense faz? Gabriel, obrigado pela pergunta. Na minha opinião, cara, o campeonato estadual como ele é realizado hoje, ele é ruim para todo mundo. Quem fala que o campeonato estadual nesses moldes salva os times do interior é porque não entende que o campeonato estadual para o time do interior ele não deveria durar 3 meses, porque hoje essas equipes acabam a temporada em 3 meses. Quem não se qualifica para disputar uma competição nacional no segundo semestre fica aí nada 6 meses sem atividade, o clube fechado, jogadores desempregados. Então eu acho que o campeonato estadual ele deveria servir como um campeonato nacional regionalizado. O que seria isso? É um torneio disputado pelas equipes que não estão aí nas 3 primeiras divisões, porque a gente pode ter aí Série A, Série B e Série C nesse formato atual, né? Que são aí 20 equipes em cada divisão. Eu acho que isso dá pra gente manter. A partir da 4ª divisão poderia ser um campeonato brasileiro regionalizado, que seria disputado por essas equipes menores, digamos assim, e disputado durante toda a temporada. Por quê? Os clubes grandes do Brasil, eles não ganham nada com o campeonato estadual. A gente foi campeão mineiro esses dias, a gente comemorou no sábado e no domingo a gente já estava pensando, né? Inclusive os jogadores já estavam viajando para Venezuela para jogar pela Libertadores. O campeonato estadual para time grande, ele só vale para quem perde, e não é que ele vale para o bem, ele só vale para o mal. Se você perdeu o título estadual, seu ano é uma merda, seu técnico é mandado embora, você já está reformulando o elenco, e isso antes de começar o campeonato de fato. Agora que eu me toquei que o que eu respondi agora não foi exatamente de encontro ao que foi a pergunta,
mas eu não tenho ilusões de que o Cruzeiro vai usar time alternativo em campeonato estadual, especialmente se a Globo pagar a conta. Enquanto a Globo continuar dando um dinheiro, se eu não me engano são 12 milhões de reais que a Globo paga aos clubes grandes pela transmissão dos jogos do campeonato estadual, enquanto a Globo estiver pagando, a gente vai usar o time principal. Se porventura a Globo ou qualquer outro canal de TV parar de pagar um dinheiro alto, Cruzeiro, Atlético e qualquer outro time grande vão abrir mão do campeonato estadual, porque ele só existe porque tem a TV para pagar. Então, se fosse para eu escolher, sim, o Cruzeiro jogaria o Campeonato Mineiro aí com time alternativo, ou na melhor das hipóteses, tipo assim, os jogos em casa a gente usaria o time principal, né? E quando fosse para jogar fora de casa, por exemplo, iria um time alternativo, só para dar ritmo de jogo. O Sidney Meirelles pergunta: se você fosse treinador do Cruzeiro, teria que optar entre um dos 3 jogadores para dispensar e assim sanar as dívidas. Fred, Dedé ou Thiago Neves? Sidney, obrigado pela pergunta. É importante considerar que não é o treinador que faz vendas ou compras de jogadores no futebol brasileiro, tá? O treinador, no máximo, indica nomes, pede atletas, mas ele não tem esse poder de gestão. Mas seguindo a pergunta em si, entre Fred, Dedé e Thiago Neves, eu acho que hoje o jogador mais dispensável do Cruzeiro é o Thiago Neves, até porque ele nem é mais titular do time. Pode ser que o Mano Menezes tente colocar ele na equipe aí, jogando junto com o Rodriguinho, mas nesse momento eu acho que tirar o Rodriguinho do time para botar o Thiago Neves seria injusto. O Rodriguinho tá merecendo a titularidade, começou muito bem a sua história no Cruzeiro, e por mais que o Thiago Neves seja um jogador importante, um jogador que já tem aí 4 títulos, né, com a nossa camisa em pouco mais de 2 anos, é um atleta que sim, tem muita importância, mas até pela queda de nível e por ser o mais velho entre esses 3, né, na verdade o Fred é até mais velho, mas o Fred está entregando mais que o Thiago Neves. E o Dedé, apesar de algumas falhas que ele comete, como todo zagueiro comete, eu acho que é o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Então Dedé fora de cogitação, entre Fred e Thiago Neves, eu acho que o Fred está entregando mais e por isso o Thiago Neves seria o mais dispensável. Mas num cenário ideal, nesse momento, da forma como as coisas estão correndo, eu acho importante que o Cruzeiro mantenha os 3. O Renato Abreu pergunta: se você fosse presidente do Cruzeiro e tivesse carta branca para fazer o que quiser, quais seriam as suas ações? Renato, obrigado pela pergunta. Bom, se fosse para pegar o clube nesse momento, cara, vamos pensar aqui, o que se pode fazer? O que é mais urgente? As dívidas na FIFA, né, que podem gerar sanções para o clube, inclusive rebaixamento. Então o primeiro esforço, na minha opinião, deveria ser esse. E como arrecadar essa grana para fazer o pagamento da dívida? Parte disso é o tal empréstimo, que já está aprovado, que já está em processo de captação, digamos assim. Depois, o que eu tentaria fazer seria uma auditoria em todo mundo que trabalha no Cruzeiro. Tipo assim, quem é os chefes lá da categoria de base, quem são os treinadores, todos os cargos. Eu olharia para cada cargo, para cada pessoa, qual é a qualificação que aquele funcionário teve para ocupar esse cargo. Porque é exemplo do que acontece na política, né, que as pessoas têm essa coisa de dar cargos por confiança, por politicagem ou seja lá pelo motivo que for, porque tem muita coisa errada na política, a gente sabe como é. Em clube de futebol não é muito diferente, tá? Então muitas vezes uma pessoa recebe um cargo mesmo sem ter ali a qualificação ideal para ele. Eu acho que seria importante passar um pente fino nesse sentido, para que a gente tivesse aí pessoas de fato qualificadas trabalhando em cada setor do clube. Quem não tivesse essa qualificação, vai me desculpar, amigo, mas segue sua vida e tem que ser desligado do clube. O clube não pode servir de cabide de emprego. Eu acho que essas seriam as medidas mais urgentes, cara, sabe? Quitar esses débitos aí, porque a gente sabe que a situação é complicada, e melhorar a qualidade da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura de pessoas, inclusive. Porque o Cruzeiro está funcionando bem como time, eu acho que dentro de campo o elenco é bom, a estrutura do Cruzeiro é boa, o departamento médico, que era um problema, tem sido melhorado aí desde o ano passado, e o esforço que eu faria a médio e longo prazo seria para rejuvenescer o elenco. O que significa isso? Chega lá no técnico e fala: mano, o negócio é o seguinte, gosto demais do seu trabalho, você é um treinador histórico já aqui dentro do Cruzeiro, mas a gente precisa que o Cruzeiro comece a revelar mais jogadores, porque a nossa situação financeira tá foda. Então eu preciso que você faça um esforço para usar mais jogadores da base, para compor mais o elenco com jogadores da base, porque cada jogador que a gente contrata, mesmo que seja para ser reserva, é um jogador que custa nada, 100, 200 mil reais por mês. E o Mano Menezes é um técnico que ele pode não ter como perfil principal usar jogadores jovens, mas quando ele se depara com um jogador jovem que mostra qualidade,
ele bota o cara para jogar. Olha o exemplo do Murilo lá na Copa do Brasil 2017. Ele colocou o Murilo numa situação de certo desespero, né? Porque não tinha outro zagueiro para colocar. Ele até tentou improvisar o Henrique na zaga, que deu merda. Ele botou o Murilo jogou bem, mesmo depois que voltou o Manuel, que o Dedé estava bem, o Murilo seguiu como titular e só deixou o time quando ele teve uma queda de rendimento. Então eu não acho que a gente precise, por exemplo, fazer uma limpa no elenco desesperadamente, fazer um desmanche. Acho que isso não funcionaria, mas o Cruzeiro precisa abaixar a folha salarial e, em contrapartida, revelar jogadores para a gente usar aqui e também para vender. A melhor forma, ou pelo menos a forma que mais funciona no futebol brasileiro para um clube arrecadar dinheiro, é realmente vendendo as suas promessas. Não tem como a gente negar isso, por mais que nós, como torcedores, não gostemos. Eu não tive muito tempo para pensar nisso, eu estou respondendo isso aqui agora, mas acho que seriam aí os pontos principais para o Cruzeiro atacar. Mas eu peço que vocês também usem aí os comentários para opinar sobre isso, porque certamente eu esqueci de alguns pontos aqui que seriam vitais e tem gente que entende muito mais de gestão de um clube do que eu, até porque eu não entendo nada dessa área, eu sou apenas um jornalista e um cruzeirense, só isso, eu não sou administrador, não sou gestor, e direto tem alguém que fala assim, você deveria trabalhar no Cruzeiro e não sei o que. Bom, imagina se eu estou trabalhando no Cruzeiro na gestão, eu tenho conhecimento? Não, então eu seria o quê? Eu seria mais um orelha seca que está lá pegando dinheiro do clube sem saber muito bem o que está fazendo. Boa intenção não é tudo, você tem que saber o que está fazendo. E para fechar, a Ana Paula Dias pergunta: quais os seus jogadores ruins favoritos que passaram pelo Cruzeiro? Ana, obrigado pela pergunta. Bom, o conceito de jogador ruim, cada pessoa tem o seu, né? Mas assim, eu vou fazer então um top 3 jogadores ruins que eu gostei no Cruzeiro. Quando eu falo jogadores ruins, é porque são jogadores que tecnicamente não tiveram passagens muito brilhantes pelo clube. O primeiro deles, Anselmo Ramon, um jogador muito folclórico, tecnicamente horroroso. Em 2013 eu só faltava morrer quando via o Marcelo Oliveira escalando o Anselmo Ramon, deixando Borges e Vinícius Araújo no banco. Enfim, eu acho que não tem muito o que explicar, né? As comemorações, alguns gols importantes, especialmente em 2011, que foi aquele ano tenebroso pra gente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Anselmo Ramon é um cara muito da hora e até hoje ele ainda fica zoando o Atlético em redes sociais. Segundo lugar seria Diego Renan, que é um jogador que boa parte da torcida não gosta, mas eu acho que ele foi um pouco injustiçado no Cruzeiro pelo seguinte motivo. Quando ele subiu, que o Cruzeiro tinha um time bom, o Diego Renan jogava bem. Ele era um jogador que fazia a função dele, inclusive marcava alguns gols. Aí quando o Cruzeiro passou a ter um elenco ruim, o Diego Renan passou a jogar mal também. Ele era um jogador que jogava no nível do time. Então eu acho que ele acabou levando uma certa culpa até a mais do que ele tinha, porque ele não era um jogador tão ruim quanto a torcida dizia. E o meu pereba favorito vai ser Ernesto Farias, tá? Já falei sobre ele em alguns vídeos. E eu gosto muito daquele cara, principalmente pelo gol que ele marcou em 2011, Cruzeiro 1, Internacional 0, foi um jogo muito louco. Teve um Cruzeiro e Atlético Goianiense no mesmo ano de 2011, que a dupla de ataque foi Farias e Anselmo Ramon. Farias fez um gol, Anselmo Ramon fez 2, e aquele raio daquela arena do Jacaré, tava uma chuva e tava uns ventos esquisitos, que eu vou falar um negócio pra vocês, eu achei que aquela porcaria ia cair toda, ia morrer nós tudo, e com o jogo rolando, porque tava um tempo muito louco naquele dia. Mas no fim das contas deu tudo certo, o Cruzeiro tava até perdendo por 2-1, mas conseguiu uma vitória épica, ganhou por 3-2, uma virada, o time que era feio, viu? Mas eu gostava muito do Farias, eu sei, ele era ruim de bola, ele era caneleiro, mas ele metia uns gols, ele era matador. Muita gente pegou raiva dele, porque depois que o Cruzeiro falou que não queria contar mais com ele, foram pra tentar rescindir o contrato, ele não aceitou, ele ficou tipo 1 ano e tanto, 2 anos no Cruzeiro, recebendo salário sem jogar, afastado total, assim. Teve até um momento que ele foi emprestado para um time argentino, depois ele voltou, ficou no Cruzeiro um tempo, e em 2013 teve uma ocasião, inclusive lá na Toca, que eu vi ele lá, inclusive, Ernesto Farias, feio pra burro. Mas eu tenho essa mania boba, cara, eu tenho uma certa gratidão, assim, pros caras meio ruins, porque os caras ajudaram em um momento difícil. E você também, deixa aí nos comentários quais são os seus jogadores ruins que você gostava enquanto jogavam no Cruzeiro, beleza? Bom, galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários também a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Nesse último vídeo teve muito pouca pergunta, tá? Tive que espremer aqui para conseguir tirar as 6 perguntas mais 1, mas conseguimos. Então deixa a pergunta aí e dá uma olhada nos vídeos anteriores também, se não for pedir demais,
para não fazer pergunta repetida, porque todo vídeo tem umas 3 pessoas que perguntam: se o Cruzeiro ganhar de mais de 6-1 do Atlético, você vai mudar o nome do canal? Não, eu não vou mudar o nome do canal. Mas por agora é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!